Aleluia. Você pode continuar com seus olhos fechados? Sim, sim. Cantar isso. Eu estou aprendendo a cada dia mais satisfeito em ti, na medida em que te consumas. Ah, Senhor, nós acreditamos, Deus. Nós sabemos que o ouro não brilha mais do que você, Senhor. A prata não vale mais do que você, Senhor. Nós queremos entrar nesse lugar, Senhor, de contentamento, Senhor, de satisfação, Senhor. Ah, Deus, de nos encontrar satisfeitos, Senhor. Sim, Senhor, Tu és aquele que nos preenche, nos alimenta, Senhor, nos sustenta e nos cobre, nos reveste. Ah, Senhor, traz essa condição para nós nessa noite, Senhor. Nos faz entender que o Senhor é aquele que nos alimenta diariamente. Tu és o pão da nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, Tu és o que me alimenta. Tu és a água que sacia. Tu és a minha dependência. Tu és o pão da minha vida. Tu és o que me alimenta. Tu és a água que sacia. Tu és a minha dependência. Tu és o pão da minha vida. E eu estou aprendendo. Quero aprender. Feito em Ti, na medida em que Te conheço. Vamos continuar. E eu estou aprendendo. Cada dia. Ah, Senhor, na medida em que Te conheço mais, Tu perde o seu valor. Sabe, irmãos, a condição de Adão era morte, mas a partir do sopro de Deus, ele viu a Deus, e ali inicia uma movimentação divina que nos ensina como devemos nos mover. Tudo é a partir de Deus. Nós nunca veremos Deus se Ele não se revelar. E nós nunca vamos expor Deus se não conhecermos o Deus que se revelou. Que o Senhor sopre sobre nós nesses dias
condição de ver Deus e de expor o Deus que vemos. Porque, irmãos, nem todos que viu Deus expôs Deus. Mas que nós tenhamos essa graça de perceber Deus e conseguir expor com eficácia a beleza do Deus que vemos. Irmãos, João, ele teve esse privilégio de perceber Deus, de ouvir Deus, de ver o Senhor. E por causa da sua excelência em perceber, ouvir e ver Deus, ele foi excelente em expressar o Deus que viu, ouviu e se relacionou, queridos. Que o Senhor nos dê uma condição nesses dias. Antes de ler alguns textos do Novo Testamento, eu quero ler, querido, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que diz: era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito, e de repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta. Aqui se inicia a entrega de tudo que nós conseguimos ler hoje na palavra de Deus. Mas, irmãos, João ele é explícito quando ele diz: e me vi tomado pelo Espírito. O Espírito, queridos, vai nos dar a condição de conhecer a plenitude de Deus. As nossas liturgias não nos darão a condição de conhecer a plenitude de Deus. As nossas conferências e congressos não nos darão a condição de ver a plenitude de Deus, mas a condição de estar em Espírito vai nos dar, querido, a eficácia de ouvir e compreender a Deus. Que hoje, irmão, seja, o início de sermos condicionados no Espírito, para que tudo que vai ser revelado nesses dias, irmãos, nós absorvamos. Que nós não estejamos aqui, irmãos, para cumprir uma agenda denominacional, mas que nós estejamos aqui, queridos, sendo condicionados pelo Espírito para ouvir a revelação que sempre existiu. Que no início era o Verbo, e o Verbo era a palavra, e a palavra era Deus. Nada foi feito sem intermédio dele. E já não bastasse tudo isso, o Verbo se tornou carne e se habitou, se revelou, caminhou entre nós. Irmãos, como isso é suficiente para nós. Mas como isso também pode ser insuficiente se não tivermos na condição de perceber aquele que se tornou carne. Quantos não andaram com aquele que se fez carne e habitou entre nós e não o percebeu, irmãos? Deus nos livre de não perceber aquele que se revela desde a eternidade passada. Eu quero perceber Jesus esses dias, irmãos. Eu quero ouvir a sua doce voz. E quero ser contente com aquilo que Ele tem para me dizer. E não só ser contente, mas ser obediente a Ele. Que essa canção, irmãos, ela seja literal nas nossas vidas. Que essa canção, ela não seja um repertório dos nossos cultos, mas seja um estilo de vida a ser tomado.
Aleluia. Você está feliz, irmão? Aleluia. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Sim, Senhor. Nada faz sentido. Nada faz sentido sem você aqui. Nada faz sentido sem você aqui. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Estou com o coração, irmãos, temente ao Senhor, porque nós participamos do bastidor de toda a caminhada até se iniciar essa conferência. Nós percebemos, junto com a liderança, algumas movimentações. Nos alegramos em perceber toda a reação sombria. Porque se há uma reação, irmãos, é porque tem algo acontecendo nos reinos dos céus. E meu coração está aqui, irmãos, temente para compartilhar algo com você. Mas também desejoso de entender, de absorver, de desfrutar de tudo que o Senhor tem disponibilizado para nós nesses dias. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhes que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Maria escolheu a melhor parte. Aqui, irmãos, a Bíblia nos demonstra algo que precisamos compreender para esses dias. Eu tenho percebido no Espírito, irmãos, que não é mais suficiente fazer o que é certo. Escute isso, irmão. Não é mais suficiente fazer o que é certo, mas é necessário fazer a vontade de Deus. Nós percebemos nessa movimentação, queridos, que Marta não estava fazendo algo ruim, não estava fazendo algo de errado, mas a Bíblia, ela é eficaz, ela é pontual quando ela diz: Marta estava atarefada. E a Bíblia também diz que Maria escolheu a melhor parte. A Bíblia não condena o que Marta estava fazendo, mas exalta o que Maria escolheu a fazer. Então, queridos, alguns dias ou alguns meses Deus tem falado no meu coração que não é mais suficiente, igreja do Senhor, nós estarmos fazendo o correto simplesmente, mas é necessário a gente perceber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós nesses dias. Porque tem uma quantidade boa de pessoas que vai chegar diante do Senhor e vai dizer: Senhor, eu fiz o correto, eu expulsei demônios e é correto, eu curei enfermos e é correto, eu ressuscitei os mortos e é correto. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Porque o Senhor não está, querido, querendo conhecer aqueles que fazem o que é certo, mas aqueles que estão interessados em conhecer a plenitude da vontade de Deus. E para esses dias, irmãos, nós que fomos escolhidos a viver, a estar presente nesses dias, irmãos, nós precisamos ser eficazes em entender a vontade de Deus nesses dias, para que a gente não precise fazer simplesmente o que é certo
o que é certo ocupar todo o tempo e não ter mais tempo de fazer a vontade de Deus. Eu quero, irmão, ser cirúrgico. Eu anseio em ser cirúrgico na nossa última movimentação antes que Ele venha. Nós precisamos ser cirúrgicos, irmãos. As noivas estavam vestidas de noiva, estavam com a botija, estavam no mesmo lugar, mas elas não estavam na condição de João, tomado pelo Espírito. E sabe de uma coisa, irmãos? Ser tomados pelo Espírito é não andar na normalidade desses dias. Escute. Talvez você se escandalize. Irmãos, primeiro, o certo rouba teu tempo. E depois o certo entrega de bandeja o seu coração. Nós somos os precursores desses dias ou não? Nós somos os precursores desses dias, irmãos. E os precursores não fazem o que é certo, fazem a vontade de Deus. E Maria escolheu a melhor parte, irmãos. E sabe como é bom andar com quem caminha na vontade de Deus, irmãos? Porque a movimentação de quem faz a vontade de Deus nos dá a oportunidade de corrigir a nossa. A Marta estava ali atarefada, convidou Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi recebido na casa de Marta. Marta o convidou, Maria escolheu os pés. E ali Marta poderia ter corrigido a sua movimentação a partir de ser denunciada por alguém que estava pontualmente na vontade de Deus. Só que a Bíblia relata em um outro texto, irmãos, no livro de João, capítulo 12, a Bíblia relata que logo depois da ressurreição de Lázaro, Jesus vai novamente à casa de Marta, Maria e Lázaro. E mais uma vez a Bíblia é cirúrgica. A Bíblia diz que enquanto Marta servia, Lázaro estava à mesa e Maria estava aos pés. Mas não era a mesma coisa, João Paulo? Não, irmãos. Porque Maria já não estava somente aos pés, mas ela estava se movendo na vontade de Deus. Ela trouxe um vaso, algo muito caro que valia 1 ano de trabalho, queridos. Uma semana é muito. Todos os domingos do mês é muito. Já fui culto demais esse mês. Preenchi a conta. Mas a Bíblia diz que aquele vaso caro, quebrado, jogado em Jesus, valia 1 ano de trabalho. Ela mais uma vez estava denunciando a condição daquele lugar, das pessoas que estavam ali. E quando ela faz aquilo, irmãos, denuncia, choca a igreja. Quem faz a vontade de Deus, irmãos, choca alguns que estão dentro da igreja. Quem faz a vontade de Deus, irmãos, denuncia a liturgia corretamente que nós estamos vivendo. E quando ela faz aquele movimento, aquela atitude que combina muito com essa canção, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Aquele que não estava contente com a presença de Deus, aquele que olhava para as coisas terrenas, aquele que ainda ansiava por bolso cheio, para aquele que ansiava por visibilidade, para aquele que ansiava pelas coisas terrenas, disse: mas como você pode fazer isso?
Nós poderíamos ter vendido e dado aos pobres. Ou seja, nós poderíamos fazer o que é certo. Mas Jesus disse: não a perturbe. Ela está me preparando para o meu sepultamento. Quem, irmãos, faria tal coisa se não tivesse na condição de João em Apocalipse? E me vi tomado pelo Espírito. Ela não perguntou, irmão, se poderia. Ela não chegou diante das finanças da igreja e disse: aí, será se eu podia gastar aqui nos pés de Jesus aqui? Será se dá certo? Será se eu não escandalizaria a igreja? O que o Senhor... Irmãos, ela estava tomada pelo Espírito. E ela, guiada pelo Espírito, preparou Jesus para que ele morresse por você. Alguém no Espírito, irmãos, vai estar preparando situações para que Jesus alcance alguém. Você entende isso, irmãos? Alguém no Espírito vai estar se movendo para que tudo que ocorra seja para a glória de Deus e para a salvação de muitos. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para percebê-lo como nunca antes. Mas precisamos de uma condição para isso. Sabe, eu percebo, irmãos, historicamente as pessoas tentaram matar João, pastor Jefinho. Alguns historiadores relatam que João foi jogado num caldeirão de óleo fervente e não morreu. E por isso foi exilado em Patmos, num lugar de sofrimento, num lugar de renúncia, num lugar de solidão, talvez. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ele estava entrando num lugar de preparação para ser condicionado, para logo ele ler aquilo no capítulo 1 de Apocalipse: e me vi tomado no Espírito. Sabe por quê, queridos? Ele diminuiu, ou ele baniu de alguma forma algumas vozes que ele ouvia fora da ilha de Patmos. Ele deixou de praticar algumas atividades na sua vida ordinária. Ele começou a habitar em um ambiente, irmãos, que favorecia de alguma forma a contemplação, para que ele discernisse os tempos e os modos. Queridos, primeiro ele rouba seu tempo, depois ele rouba a sua sensibilidade de coração, e nós não conseguimos mais perceber a beleza do Senhor. Por isso que nós estamos tão insensíveis, por isso que nós estamos tão acelerados, por isso que nós não compreendemos mais a vontade de Deus e procuramos o profeta, e procuramos as campanhas, para que alguém diga, irmãos, o que vai acontecer comigo. Mas entenda que a revelação de Apocalipse não tem a ver com João, mas tem a ver com aquele que vinha. Sabe, irmãos, a revelação que Deus tem nos dado esses dias não tem a ver comigo e com você. O eis que te digo de mim mesmo, irmãos, não pode nos alcançar. E se alcançar, querido, não pode nos confundir, porque nós estamos na condição de João, tomado pelo Espírito, para estar apto a ouvir a voz do Senhor. Irmãos, eu tenho percebido que eu vim para cá, irmãos, eu posso confessar, pastor, eu ia pregar domingo. Pastor me acordou de manhãzinha cedo, dizendo: é tudo. E, obrigado, pastor. Te amo, cara. Tu és uma bênção.
Mas eu entendi, pastor, porque eu só estou aqui, querido, para, sabe, de alguma forma preparar o seu coração para tudo aquilo que Deus quer revelar para você nesses dias. Essa noite é uma noite de preparação para você ser condicionado, irmãos, por favor. Assim a Juliana ministrou, não se distraia. E se Deus quer falar com você, querido, se for necessário, Ele vai te levar para o lugar de sofrimento, Ele vai te levar para o lugar de solidão, de isolamento, mas Ele não vai deixar de falar aquilo que Ele quer para o seu coração. Ele não vai deixar de revelar aquilo que é necessário para esses dias, irmãos. Então, por favor, levante suas mãos e feche seus olhos nessa noite. Diga: Senhor, eu estou pronto para ser condicionado, a ser revelado a Tua vontade para nós nesses dias. Me condiciona, Senhor. Deus, traz contentamento para a Tua igreja. Comece a orar agora, igreja. Deus, em nome de Jesus, nos dá essa condição de João, nos dá essa percepção de João, nos dá essa sensibilidade de Maria. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, que toda distração na nossa mente e no nosso coração, Pai, seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor, te perceber nesses dias e compreender o seu coração. Em nome de Jesus. Irmãos, nós não podemos cair na mesma cilada dos nossos irmãos. Quando a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, leia comigo, por favor. Então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Senhor. Nós queremos ser, e então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Nós queremos ser, então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Nós queremos ser, então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Senhor. Nós queremos. Como faremos isso, irmãos? Como seremos semelhantes àquele que não enxergamos? Como seremos semelhantes àquele que não ouvimos? Como pareceremos com Jesus, a qual nós não nos relacionamos, irmãos? Nós nunca alcançaremos a estatura do varão perfeito se não estivermos sentados à mesa, olhando a sua face, vendo o seu modo de falar, as suas vestes, as suas pegadas. Eu preciso caminhar olhando na sua face, percebendo o seu coração, irmãos. Nós queremos ser. Oh, Jesus! Então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes, Nos perdoa por estar ocupados demais, Senhor, um pouco mais parecidos com. e não estamos aos teus pés, Senhor. Nós queremos ser. Sim, Senhor. No livro de João, irmãos, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: veio ao mundo, o mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Ele veio, irmãos, Ele se dispôs, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele permitiu que eu e você enxergássemos um Deus que nunca vimos. Ele veio e os seus não receberam, pelo contrário, rejeitaram. Sabe, irmãos, quando nós estamos insensíveis, quando saímos do lugar de contemplação, quando saímos do lugar, sabe, de solidão, Jesus está do nosso lado e nós não o percebemos.
Deus livre você, Deus me livre de Jesus estar ao nosso lado e nós não o percebermos. Não há revelação maior, querido, do que perceber Jesus. Não há revelação maior, querido, de dizer: Mestre, Tu és o Filho de Deus. Não há revelação maior, irmãos. O que João relatou no livro, querido, foi permitido por Deus. Ele quer se revelar para você, irmãos. Esta hora é a hora que você diz: oh uau, oh aleluia, entendeu? Porque nós não estamos aqui, querido, trazendo uma novidade, mas sim as boas novas. Uma novidade é uma novidade, mas as boas novas são as boas novas. E as boas novas é o reino de Deus. Está próximo e em breve Ele virá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Ele veio ao mundo que Ele mesmo criou e foi rejeitado por eles. A normalidade, irmãos, nos dá essa proeza de ter um Deus disponível e não percebemos. Eu não sou desse tipo de pregador não, mas eu vou dizer uma coisa interessante. Ele está aqui. Perceba Jesus, por favor, irmãos. Queremos ser, e então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Nós queremos ser, e então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Nós queremos ser. Livro de João, capítulo 12. Eu quero ser transformado todos os dias, de glória em glória. Eu quero ser transformado todos os dias, de glória em glória. Eu quero ser transformado todos os dias, de glória em glória. Eu quero ser. Sabe, irmãos, a Bíblia relata que Jesus indo para aquele tanque, se encontrando com uma samaritana, pede água àquela mulher. E durante aquela conversa, irmãos, Jesus diz: ah, se você soubesse quem te pede água. Ah, igreja do Senhor, se vocês soubessem quem está interessado em se revelar nesses dias. Só que sabe de uma coisa, irmãos? Jesus, ele não para por ali. Sabe, ela arisca ainda. Como tu fala comigo? Se tu não tem nem cântaro, tu não tem corda, tu não tem nada aí, como é que tu vai me dar água? Sabe, armada, arisca, religiosa. Só que ela encontrou com Deus que é persistente. Eu tenho algo para dizer a alguém aqui nessa noite. Ele não desiste de você. Ele
insistiu com a samaritana. Ele persistiu com a samaritana. Durante aquela conversa, Jesus olhou para ela e disse: eu sou o Messias. E aquilo que mais importava àquela mulher, que era a água, aquilo que mais ela dependia, que era o cântaro, ficou para trás, irmão. E ela correu. Sabe por que ela correu? Porque ela percebeu o Cristo. E com isso, irmãos, teve um punhado de salvação. E sabe de uma coisa, irmãos? A samaritana, ela não fez curso de evangelismo. Sabe de uma coisa, irmãos? A samaritana, ela não passou por um seminário de missões. As pessoas que ouviram da boca da samaritana, irmãos, que ela tinha visto o Messias, elas, ao perceberem aquilo que a samaritana tinha revelado para eles, eles disseram: mulher, eu só ouvia, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo face a face. Irmãos, o que vai nos garantir de estar fazendo a vontade de Deus, irmãos, não é uma capacitação, sabe, teológica, mas é o quanto nós conseguimos enxergar de Cristo, o quanto nós percebemos de Jesus, o quanto nós nos rendemos a Jesus. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: talvez a igreja tenha que parar de fazer algumas atividades para voltar para o lugar de contemplação, para perceber Jesus como percebia antes, para conseguir ser eficaz nas suas movimentações. Só que isso vai, querido, exigir que você deixe o cântaro. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, e por favor não se ofendam. Deus, Ele não chamou todo mundo para entregar tudo. Deus não chamou a todos para entregar tudo, mas Deus chamou a todos para desapegar de tudo. Você empresário ou você missionário, você e eu precisamos ter a mesma condição de desapego. Ah, é o missionário que precisa desapegar das coisas. Não, irmão, é a igreja. Ah, é as mulheres do coque têm que ir para a intercessão. Não, é a igreja. Somos nós, irmãos, que precisamos largar o cântaro. Somos nós que precisamos enxergar o Messias, o Cristo. É eu e você, irmãos, que precisamos perceber. E para isso, querido, nós precisamos ir para o lugar da revelação, da contemplação, irmãos. Chegou o tempo, irmãos, em nome de Jesus. E eu não estou sendo místico. Chegou o tempo da gente contemplar as borboletas, os passarinhos, os céus, as árvores, irmãos, os animais, sabe, o mar, os rios. Nós precisamos voltar a contemplar a criação para que percebamos o Criador. Sim, queridos, nós precisamos voltar para esse lugar de contemplar a criação para perceber o Criador. A criação revela a glória de Deus. Irmãos, alguns irmãos da capital paulista foram nos visitar em Juazeiro do Norte. Foi bizarro. Amo eles, provavelmente eles estão escutando, assistindo, o Diego e a Vanderlé. A Vanderlé olhou para o céu e disse: nossa, olha as estrelas. Há um tempo atrás eu convidei um irmão de Santa Catarina. Eu vi uma criança subindo num pé de manga, pastor. E pegou o celular e disse: olha, amor, uma criança subindo no pé de manga. Bizarro, mas essa é a condição do ser humano hoje, irmãos, que não consegue
contemplar a criação e muito menos perceber o Criador. Então, sabe de uma coisa, querido? Nós não estamos muito longe de viver aquilo que está escrito em João. Ele veio ao mundo que ele mesmo criou, mas ele foi rejeitado e não foi percebido. O céu ainda continua sendo céu, irmão. As nuvens continuam sendo nuvem. As estrelas continuam cada uma no seu lugar. As árvores continuam balançando e contemplando a Deus, louvando o Senhor. E se a criação continua da mesma forma, irmãos, isso significa que o Criador está intacto, imutável e disponível para revelar para você o seu coração. Então vem e transforma-nos um pouco mais parecidos com Cristo. Sim, Senhor. Nós queremos ser. Cante isso. Então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Nós queremos ser, e então vem e transforma-nos um pouco mais semelhantes a Cristo, um pouco mais parecidos com o Filho. Nós queremos ser. A Bíblia também relata, irmãos, que um fariseu chamado Simeão, ele convida Jesus aí na sua casa. Jesus entra, senta à mesa, e logo a Bíblia diz: e veio uma pecadora aos pés de Jesus, chorava e lavava os pés do mestre, e logo enxugou com os seus cabelos. E o fariseu, talvez um evangélico, brincando, no seu pensamento diz: se ele fosse quem ele diz que é, ele não permitiria que essa mulher tocasse nele. Jesus, onisciente, diz: Simão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Um certo homem emprestou 500 moedas de prata a um e 50 moedas de prata a outro, no qual os dois não conseguiram pagar a dívida. E o homem, ele perdoa ambas as dívidas. Qual dos devedores perdoados ama mais o homem? E o fariseu disse: o que tinha dívida maior. Jesus disse logo em seguida: você me convidou a vir à sua casa, mas você não lavou os meus pés. Você não me ofereceu água, e muito menos me deu um beijo no ósculo santo. Mas ela, desde o primeiro momento, me beija e me contempla. Filha. E ele se revela para aquela mulher e diz: filha, perdoados estão os seus pecados. Talvez aquele homem tivesse a oportunidade, irmão, de ser perdoado, mas ele preferiu julgar, criticar. Ele preferiu entrar num lugar, sabe, de crítica, de religiosidade. Mas aquela mulher escolheu os pés de Jesus e foi perdoada. E sabe de uma coisa, irmãos? A condição da igreja hoje é da condição de ser muito perdoada. E quem muito é perdoada, muito ama a Deus.
Quem muito ama a Deus, muito contempla o Senhor. E quem muito contempla o Senhor, muito escolhe os pés de Cristo. E quem muito escolhe os pés de Cristo, muito está contente, satisfeito com tudo que Deus demonstra, revela e disponibiliza para a sua vida. Diga isso, querido: eu quero estar nos pés de Jesus, porque eu fui muito perdoado. Eu muito amo porque fui muito perdoado. Repita isso: eu muito amo o Senhor porque foi muito perdoado. Eu quero muito contemplar a Deus porque muito Ele se revelou para nós. Aleluia, querido. A contemplação nesses dias, irmãos, vai te deixar de pé. Vai permanecer, querido, te deixando vivo nesses dias. Saiba dessa condição, irmãos. Nós precisamos ter uma condição. Nós precisamos ter essa condição, irmãos. E a agenda denominacional não vai ser suficiente. Fazer o que é certo, irmãos, não é suficiente. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Você deseja isso no seu coração, querido? Você anseia isso no seu coração? O Senhor está disponível, irmão, para traçar, para te revelar qual é a vontade dEle para você nesses dias. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se os meninos puderem vir ajudar o João aqui. Feche seus olhos, vamos entrar nesse lugar, irmãos. Vamos trazer a realidade, a literalidade, irmãos, desse tempo de contemplação, de sensibilidade, de compreensão. Feche seus olhos, por favor, irmãos. Não cumpram uma agenda, por favor. Feche seus olhos, agora se renda. Se renda, por favor, feche seus olhos. Vamos desfrutar dessa atmosfera de redenção, irmãos. Permaneça com os olhos fechados. Permaneça com os olhos fechados, irmãos. Se quiser ir lá, permaneça com seus olhos fechados, irmãos. Você percebe que para a gente entrar nesse lugar e fazer silêncio por dentro, irmão, existe uma resistência. Escute o que nós falamos nessa noite. João disse: e me vi tomado pelo Espírito. Dentro dessa atmosfera, irmãos, eu quero profetizar você sendo tomado pelo Espírito nessa noite. Mas por favor, entre e desfrute dessa atmosfera. Deus, Ele não quer colocar uma mesa de cartas, irmãos, e búzios. Deus não quer ler suas mãos. Irmãos, Deus não quer colocar uma mesa de búzios. Deus, Ele não quer ler as suas mãos. Escute isso. Ele não quer ler as suas mãos porque foi Ele que gerou, que as criou, que as fez. Mas a revelação que Deus tem para nós nesses dias, irmãos, não é apenas frases, não é apenas jargões, queridos. A revelação que Deus tem para nós nesses dias é mais do que um sentimento, é uma convicção. A revelação que Deus deu para
invasão foi tão violenta, queridos, que aquele que os prendeu na ilha de Pátmos não resistiu ao governo de Deus e foi logo morto. Ele não resistiu, o imperador daquele tempo, ele prendeu João, mas não resistiu, logo morreu. Sabe por quê, queridos? Porque aquele que tem a revelação de Deus, querido, ele não nasceu para ser preso. E logo João foi liberto da ilha de Pátmos para revelar o que ele escreveu, para revelar o Apocalipse, para revelar a vontade de Deus para as igrejas. Escute o que eu estou te dizendo, irmão. Aquele que tem a revelação, ele não vive enclausulado, ele não vive prisioneiro das coisas. A Bíblia diz que João foi até as igrejas e entregou a revelação. Porque quem tem a revelação, querido, não é prisioneiro do mundo. Quem tem a revelação não é escravo do mundo. Quem tem a revelação se chama o discípulo amado de Jesus. Quem tem a revelação encosta no peito de Cristo e desfruta do colo de Deus. Então, nesse ambiente, queridos, por favor, desfrute dessa atmosfera. Que o Senhor te dê sensibilidade. Eu quero orar por você enquanto adoramos. Peça isso para Ele. Deus, me dá a sensibilidade. Que eu te perceba nessa noite. E que eu seja condicionado pelo Espírito a ouvir tudo que o Senhor tem para me dizer. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Permaneça aí, permaneça aí. Permaneça aí. Quem ora em línguas pode orar em línguas. Vamos, vamos. Seja condicionado nessa noite. Seja condicionado nessa noite. Abre o meu coração.
Mais, Senhor. Atinge mais os corações aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, afeta mais os nossos corações aqui, Senhor. Afeta mais os nossos corações aqui, Senhor. Afeta os nossos corações, Senhor. Afeta os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, as nossas condições nesses dias, Senhor. Fazemos a vontade de outra pessoa. Escute. O Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Ele, desde o princípio, Ele existia. E nada foi feito, escute isso, nada foi feito sem intermédio dEle. Escute isso, por favor. E ainda não mudou. Nada podeis fazer sem mim. Escute, sem mim nada podeis fazer. Jesus disse: já que vocês sabem quem eu sou, já que vocês entenderam que eu sou filho de Deus, agora eu preciso ir. Eu preciso ir ser cuspido, ser humilhado, ser chicoteado e ser morto. E alguém quis fazer algo certo, alguém chamado Pedro, e disse: de forma nenhuma, Jesus, o Senhor não vai para a cruz. Pedro queria fazer o certo, mas não queria fazer a vontade de Deus. E mais, ele queria impedir a vontade de Deus de ser feita. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O Evangelho não precisa da sua opinião. O Evangelho precisa da sua obediência. O Evangelho não precisa da nossa criatividade, porque toda revelação é dada por Deus. Eu quero convidar, irmãos, com muito temor no meu coração, e eu sei que talvez alguns não tenham coragem. Eu quero convidar você, querido, que não quer atrapalhar a vontade de Deus ser feita nesses dias. Porque as nossas boas intenções, irmãos, às vezes tentam atrapalhar a vontade de Deus. Mas as nossas movimentações nesses dias, irmãos, não precisam das nossas boas intenções. O Evangelho não pergunta o que você acha. O Evangelho de Cristo, ele não pergunta qual é a sua opinião em relação. Não, o Evangelho de Cristo quer saber se você está disposto a obedecer a revelação que Ele vai lhe dar. Você que tem esse desejo, irmãos, de ser sensível à vontade de Deus, você que tem esse desejo de não atrapalhar o que Deus tem para fazer esses dias, escute o que eu estou dizendo. Nós queremos orar por você. Muitos serão enganados nesses dias, irmãos. Muitos serão influenciados nesses dias, mas aqueles que estiverem na condição de João, tomados pelo Espírito, irmãos, vão receber uma revelação eficaz, pontual e cirúrgica, e não vai agregar a sua opinião, não vai agregar a sua doutrina, e vai simplesmente obedecer a revelação que foi dada.
você ir aqui na frente, chamar os pastores para me ajudar a orar aqui. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, irmão. Eu profetizo, nós estamos sendo condicionados a obedecer à revelação. Há quanto tempo, irmãos, você não percebe o Espírito? Há quanto tempo você não se quebranta diante da presença gloriosa do Cristo revelado? Venha, venha. Não permita que a condição atual hoje sua, irmão, seja normal. Venha. Sim, Deus nos condiciona a esse lugar, Senhor.
seja o teu santo nome. Bendito, bendito tu és, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor continua nos amando, Pai. O Senhor é bom, é misericordioso, é longânimo. Obrigada por se revelar a nós a cada dia, Senhor. Ah, Deus, que os nossos olhos contemplem de fato a tua soberania, a tua grandeza. Ah, Jesus, como somos gratos pelo teu amor. Como estamos alegres, Senhor, porque o Senhor nos amou. Como estamos alegres, Senhor, por ter sido trazidos de novo ao lugar que o Senhor deseja. Obrigada, Deus, obrigada, porque em cada detalhe o Senhor nos amou. Em cada detalhe o Senhor é cuidadoso conosco e a sua mão está sobre nós, Pai. Ah, Jesus, não somos merecedores de tamanho amor. Não somos merecedores de tamanha misericórdia, mas Tu és a misericórdia, Tu és o amor, Senhor. Nós podemos contemplar, Pai, que tão grande amor há em Ti. Tu és precioso, Deus, e nós nos regozijamos, Pai, em Tua presença, Senhor. Nós nos regozijamos, Pai, porque o Senhor é fiel e nada escapa ao Teu controle. Os Teus olhos estão por toda parte, Senhor. Ah, como é bom ser visto por Ti. Como é bom, Senhor, saber que os Seus olhos estão sobre nós. Como é bom ter um Deus que habita em nós e está sobre nós. Como é bom esse Deus. Como é maravilhoso ser amado por Ele. Ah, nos sentimos tão amados nesta noite por Ti, Senhor. Obrigada, porque não somos merecedores de tamanho amor. E sim, Senhor, nós estamos com grande expectativa na Tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, nos dá, Senhor, oportunidade de falar do Teu amor às nações, Senhor, porque todos precisam experimentar desse amor sobrenatural, desse amor que nós estamos sentindo nesta noite, Senhor. Santo, santo e agradável, doces são as Suas palavras sobre nós, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por nos amar tanto. E nós nos despedimos dos nossos irmãos nesta noite, com grande expectativa com o que há de vir amanhã, com as palavras que serão liberadas amanhã, Pai. Nós Te pedimos, traz, Senhor, aqueles que ainda não puderam chegar com segurança. Livra de toda seta maligna, Pai, de todo intento de Satanás contra os Teus servos que estão vindo para esse lugar. Traz saúde, Senhor, aos ministros que estarão aqui, Pai, nesses dias, Senhor. Nós precisamos do Teu cuidado, da Tua proteção nesses dias. Nos livra da seta maligna, Pai. Em nome de Jesus, guarda os Teus filhos ao saírem dos seus lares para vir a este lugar. Guarda o retorno dos Seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda embaixo da Tua poderosa mão. Nos esconda, Senhor, no Teu esconderijo, Pai. Santo e exaltado seja o Teu nome nesta noite, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos e Te damos graça, Senhor, por esta noite. Te damos graças em nome de Jesus. Querido, você pode dar um forte aplauso ao nosso Deus. Nesses momentos a gente nem sabe como termina, né? A gente tem a incumbência de encerrar, mas não se encerra. Que nós possamos voltar nas nossas casas contemplando esse Deus maravilhoso, e que amanhã nós estejamos aqui às 19h30 novamente. Não saia sem cumprimentar os seus irmãos. Faça amizades com aqueles que você não conhece. Procure alguém que você não conhece para estar se relacionando. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor e voltem amanhã às 19 horas. Amém?